Oração, irmãos, vamos orar. Deus, Senhor, nós louvamos teu santo nome, meu Deus. Agradecemos por estar nos seus átrios, louvando e agradecendo a ti. Nos ajude, Senhor, a fazermos isso sempre de uma maneira espontânea, como também cantamos, Senhor, em espírito, em verdade, porque estamos aqui para isso, Senhor. O Senhor nos chamou para glorificarmos o teu santo nome e para rendermos graças ao Senhor. É no nome do seu Filho que nós agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ver alguma coisa sobre uma ideia que nós não gostamos muito, né, como pessoas, né, como ser humano, ninguém gosta dessa ideia, mas é isso que a Bíblia nos coloca se nós realmente queremos ser servos verdadeiros, né, sermos cristãos, né, como o Diego lá acabou de ler, como fomos chamados de cristãos. E o livro de João 15, a partir do versículo 18, ele vai trazer um pouco sobre essa ideia que, como eu falei, é uma ideia que a gente não gosta muito de pensar assim, mas é aquilo que precisamos procurar, tá bom? Então diz assim, ó, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, não vocês por causa do meu nome, porque não conhecem o que ele viu. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Como eu falei, essa ideia que a gente encontra aqui no versículo 18, irmãos, não é uma ideia que nós geralmente gostamos de pensar, né? Essa ideia de o mundo nos odiar. Ninguém gosta de ser odiado, né? Se a gente perguntar para alguém, você quer ser odiado? A pessoa vai falar, é lógico que não, né? Ninguém tem essa ideia inicial. Mas quando a Bíblia nos coloca a ideia de que nós temos que ser odiados pelo mundo, ele está mostrando essa diferença que nós temos visto já em tantas vezes, né? Comentamos alguma coisa relacionada a isso na aula dominical, né? Aquele que Cristo chama, aquele que vem até Cristo, aquele que conhece a Cristo. Nós acabamos sendo odiados pelo mundo. Odiados no sentido de que nós estamos indo contra aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo coloca como sendo correto e aquilo que a gente deve fazer. E como você não caminha de acordo com o que o mundo quer, a tendência é ele odiar você, ele não gostar de você. Porque nós gostamos daqueles que fazem as mesmas coisas do que nós. É comum ao ser humano, né? A gente sempre quer estar junto de pessoas ou de um grupo de pessoas que fazem aquilo que a gente gosta. É normal. Então você vai se reunir com aquela pessoa que tem o mesmo time que você, que gosta das mesmas coisas, que geralmente tem a mesma rotina. É normal, a gente vai trazendo essas pessoas para junto de nós. E sem perceber, a gente acaba afastando pessoas que não têm a mesma ideia de vida do que você. É normal, a gente faz isso. Às vezes até sem perceber, como eu falei, né? E principalmente, se a gente olhar para esse lado espiritual, que é o que importa para a gente, nós acabamos realmente sendo odiados. Porque o mundo vai procurar aquelas pessoas que seguem aquilo que o mundo segue. Se você acaba indo por outro caminho, a tendência deles é não gostarem de você, não querer você perto, te
odiar nessa ideia. Mas como eu falei, ninguém gosta de ser odiado, irmãos. Ninguém quer ser desprezado, colocado de lado. A gente estava comentando aqui durante a semana, como é que é a palavra que se usa hoje em dia? Ser cancelado, né? Ninguém gosta disso, né? Puxa vida, o mundo está me cancelando, né? Ninguém gosta disso, porque a gente quer o quê? Agradar todo mundo, tá na rodinha, pertencer à rodinha, isso é bom. Mas se você olhar como cristão, irmãos, e é o que Jesus está falando aqui, o mundo tem que odiar você. Você tem que ser visto pelo mundo como alguém que não é bem visto. Essa é a verdade. Porque se você passar a ser bem visto pelo mundo, quer dizer que tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Porque o que a Bíblia fala sobre o mundo? O mundo jaz no maligno, não é isso? Se eu sou bem visto pelo mundo, quer dizer que eu sigo as coisas que o mundo segue. E se o mundo jaz no maligno, e se eu sigo a mesma coisa que o mundo segue, isso quer dizer que eu também estou no maligno. Mas como é que eu posso estar no maligno se eu me vejo como um filho de Deus? Não bate. Não são coisas opostas. Então, se você quer obedecer a Cristo, como a gente está falando, né, como o Caio está bem falando, né, conhecer e obedecer, você tem que ser odiado pelo mundo. As pessoas têm que olhar para você e falar, eu não quero o Júnior perto de mim não, porque ele vai, sei lá me corrigir, ele vai... Eu não quero esse cara perto de mim. Mas é isso que nós devemos procurar, irmãos. Porque se você não procura isso, como eu falei, você está agradando ao mundo. Também a palavra não diz, não se pode agradar a dois senhores. Não é? Não dá. Você precisa escolher qual você quer. O problema é aquilo que a gente sempre comenta. Nós queremos agradar a Deus no domingo. Estamos aqui reunidos, igreja cheia, graças a Deus, né? Queremos agradar a Deus no domingo, mas segunda-feira, aí é outra coisa. Aí já não é o Júnior cristão, o Júnior que está lá pregando, é o Júnior do dia a dia. Mas a Bíblia nunca colocou isso. Você não vai encontrar nenhum modelo disso aqui dentro da Bíblia. O que nós encontramos que a gente acabou de ler aqui. Se o mundo odeia vocês, primeiro ele odiou Jesus. Se você ler as palavras, você lê o Evangelho, Jesus não foi odiado. Ele começou seu ministério, ele começou agradando, né? Ele começou curando, ele começou transformando água em vinho. Nossa, né? Que legal esse cara, que gente boa. Tá fazendo coisas legais, tá curando cegos, tá curando aleijados, tá ressuscitando pessoas. Nossa, que legal. Até quando ele começou a falar o quê? Vocês precisam obedecer o Evangelho. Vocês precisam ouvir o que Deus tem a dizer para vocês. Vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras. Aí o mundo começou a falar, opa, parece que esse Jesus não é tão legalzinho como eu achava. Parece que esse Jesus não é exatamente aquilo que eu quero do meu lado. Eu queria ele quando ele estava transformando água em vinho, estava fazendo milagre, aí eu queria ele. Começou a falar que eu sou errado, que eu sou hipócrita, que eu sou uma raça de víbora, já não quero mais ele. Passou a ser odiado a ponto de ser pendurado numa cruz. Então, irmão, se você é odiado pelo mundo, você não é o primeiro. Jesus foi o primeiro. E o que ele está falando para a gente é, se o mundo odeia vocês, primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é deles. Não foi aquilo que eu comentei? Se você fosse igual ao mundo, o mundo vai gostar de você. Você é igual a ele. Então, irmão, gente, isso precisa trazer para a gente uma luz de alerta na nossa vida, né? Se o mundo olha para você e não te vê como alguém que incomoda,
talvez você precise mudar alguma coisa na sua vida. Como diz aí, rever os seus conceitos, né? Por que que o mundo me vê como alguém que não incomoda o mundo? Será que é porque eu não quero ser cancelado? Será que é porque eu não quero ficar de canto? Será que é porque eu não quero perder amizades, perder, sei lá eu? E aí eu começo a ficar igual a eles para que eles não me odeiem? Se você faz isso, irmão, a Bíblia vai te chamar de hipócrita. Que é aquele que no domingo está aqui e na segunda-feira está lá. Não é isso que Jesus chamou. Jesus chamou para que o mundo odeie você. Para que o mundo olhe você e ele veja, puxa vida, essa pessoa é diferente. Puxa vida, ele não faz aquilo que nós fazemos. Olha, ele, quando eu faço alguma coisa errada, ele vem e quer me mostrar a verdade, quer me ensinar, quer me... É isso que o mundo precisa ver em você, irmão. Em mim. Porque se não for assim, Jesus continua falando. Pelo contrário, eu escolhi vocês do mundo, ou seja, Jesus nos tirou do mundo e nos trouxe para o reino dele, né? A gente vê isso também em Colossenses. E ele fala no 20, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. A gente está falando também sobre isso aqui na aula, né? Ah, mas olha, o fulano, o meu vizinho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, que não conhece a Cristo, né? Deixa que no tempo certo eles conhecerão. Sim, no tempo certo. Mas o tempo certo pode ser aquele quando você abrir a boca para falar sobre Jesus para ele. E aí, irmão, talvez eles vão começar a odiar vocês. Talvez você não vai ser mais convidado para o churrasco da família. Porque você diz, vou convidar o Caio para churrasco, ele vai ficar falando sobre Jesus aqui, então não vou convidar ele, não. Aí a gente vai entender o que é ser odiado pelo mundo. Mas é para isso que nós somos chamados, irmãos. Não para agradar a todos, não para ser bonzinho, não para ser olhado como aquele que, ai, que cara legalzinho. Jesus era legalzinho quando fazia seus milagres. Quando ele começou a falar a verdade, ele começou a ser odiado. E ele foi o primeiro. Você tem que segui-lo. Por isso que, como a gente viu lá, nós somos o quê? Cristãos. Discípulos, pequenos cristos. A gente tem que fazer o que Cristo fez. Só que, como eu falei, ninguém quer ser odiado. Só que a gente precisa escolher. Você quer ser odiado pelo mundo ou você quer ser condenado por Deus, que é aquele que vai julgar o mundo todo? A decisão não é difícil, irmão. Se você quiser agradar o mundo, tá bom, você pode viver a sua vida agradando o mundo. O problema é que quem vai te julgar no último dia não é o mundo, é Jesus. É aquele que está falando, olha, o mundo tem que te odiar para que eu possa amá-lo. Então a decisão de eu ser odiado ou não é nossa a cada dia. Quando eu falo odiar, irmãos, a gente entende, né? É lógico que não é a pessoa ver você, já vai pegar lá uma pedra para jogar na sua cabeça. Não é essa a ideia. Mas é a pessoa olhar para você e falar, puxa vida, aquela pessoa ela me incomoda. Porque ela mostra o meu erro. Porque ela mostra que eu estou deixando de fazer alguma coisa. E de novo, irmãos, ninguém gosta de ser incomodado. Não é verdade? Eu não gosto de chegar para alguém e a pessoa falar, ô Júnior, mas aquilo lá que você fazia errado, você melhorou? Aquilo lá que você precisava fazer, você fez? A gente não gosta de ficar do lado dessa pessoa, né? Porque a pessoa fica cobrando a gente. Mas se ela ama você, é isso que ela vai fazer. É assim. Então você tem que ser visto como aquela pessoa que quer o bem daquele outro, mesmo que ele não entenda isso. Mas é isso que você quer para ele. É como eu sempre dou o velho exemplo, né? Para o nosso filho pequeno, a gente não dá qualquer comida, a gente não dá doce o dia inteiro, a gente não dá bolacha o dia inteiro. Por quê? A gente sabe que aquilo não é bom para ele. Mesmo que ele olhe para você e fale, puxa vida, como você é ruim, eu queria só um docinho. Mas você já comeu sua quantidade de doce daquele dia, você não vai comer mais.
Você está olhando o bem dele. Ele vai compreender isso quando? Quando ele for maior. Quando ele, puxa vida, ó, legal que meu pai e minha mãe, né, cuidou de mim, né? Eu tô com saúde e tal. O mundo é a mesma coisa. Ele não entende o que você faz por ele, porque ele tem aquela visão do momento. Ele vai entender quando você falar da palavra dele, ele entender o que Jesus quer para a vida dele, ele vai falar, puxa vida, olha, o Caio aqui no meu exemplo, né? Tá querendo o meu bem. Que bom que ele se preocupa comigo. Então essas palavras de Jesus, irmãos, que às vezes a gente sempre pensa para o outro, né? Não, o mundo tem que odiar o fulano, o Beltrano, não a mim. É para você também. Porque você é um filho de Deus, você é um cristão. Olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Nós estamos falando sobre isso. Mas da mesma maneira que guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, de novo, se liga muito com o que a gente estava vendo aqui na aula, né? Ah, não, olha, Jesus, Paulo, Pedro, esses homens, sim, tinham o dom da palavra e convenceram milhares de pessoas. Eu não, eu sou um coitadinho, né? Quem sou eu? Jesus está falando, se eles ouviram a mim, também ouvirão a vocês. O problema, irmão, como diz Romanos, é que a pessoa não vai ouvir se você não falar. Não é uma coisa lógica? Se você não fala, a pessoa não te ouve. Não tem jeito. Ah, mas ela tem que olhar para mim e ver a minha vida como um exemplo. Sim, é verdade. Mas primeiro a sua vida tem que ser realmente um exemplo. Mas isso não vai tirar de você que você tem que falar. É isso. E se você fala, confie que a pessoa vai ouvir. Mas você precisa falar. Eu também sempre falo, você aí, pense na sua conversão. Alguém falou com você. Não sei como foi, mas alguém falou com você em algum momento. Não sei aonde, no ônibus, na sua casa, no trabalho, não sei. Mas alguém falou. E se essa pessoa não tivesse falado, onde você estaria? Não sei. Então o que Jesus está falando, ó, se eles ouviram a mim, eles vão ouvir você. Mas você precisa falar. Jesus ele podia ter ficado quieto, não podia? Curado, transformado água em vinho, né? Mas não falado nada. Seria muito bem visto. Mas ele falava o quê? Eu vim para falar o que meu pai me mandou. Jesus não veio ao mundo para fazer milagre. Você já pensou nisso, irmãos? Jesus não veio ao mundo para fazer milagre. O milagre era uma consequência. Ele veio para trazer a palavra de Deus. Então nós não estamos aqui, irmãos, para ser bonzinho, fazer boas obras, ajudar o meu vizinho, dar uma cesta básica para ele. Isso é consequência do que Deus fez por você. Nós estamos aqui para falar sobre Cristo, evangelizar, ensinar. E todo o resto vem como consequência disso. Você pode até usar suas boas obras como exemplo, né? Seu vizinho está precisando de uma ajuda, você vai lá e o ajuda. E ele vai pensar, puxa vida, ó, o Caio nem me conhece, mas ele veio me ajudar. O que causou isso no Caio? Uma oportunidade para ele falar sobre Cristo. Então você pode usar boas obras para chegar no momento de você falar. Mas você não pode só achar que as suas boas obras, o seu bom exemplo, é o suficiente. Você precisa falar. E quando você fala, irmão, as pessoas ouvem. Deus vai agir na vida daquela pessoa, eu não sei como, mas ele vai agir. E ele vai pensar, puxa vida, aquilo que o fulano Beltrano me falou, é verdade. Então não podemos usar como desculpa que esses homens da Bíblia eram, nossa, tinham um espírito maravilhoso, como o Vitor comentou, né? O mesmo espírito de Moisés, de Paulo, de Estevão,
É o mesmo Espírito que está em nós. Não mudou. É o mesmo. O que mudou somos nós, que achamos que não precisamos disso. Precisamos. E aí, quando você começar a fazer isso, o mundo vai te odiar. Parece estranho, né? Quando você vai fazer uma coisa para o mundo, uma coisa boa, aí o mundo vai te odiar. Quando você faz uma coisa má para o mundo, que é o pecado, viver uma vida sem Deus, o mundo vai te amar. Mas é assim que acontece. Por quê? Porque nós caminhamos num sentido contrário ao mundo. E por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Não é o que tá vendo? Nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui como peregrinos. Estamos passando por esse mundo por um tempo. Não sei quanto tempo, Deus sabe. Mas aqui não é o nosso lar. Não tem, nós não cantamos assim? Aqui não é meu lar, um viajante show, meu lar no céu, Jesus já preparou. Só que o problema é que a gente canta, né? Mas esquece disso. Nós não somos desse mundo. Amanhã todo mundo vai trabalhar, vai ter suas atividades, vai fazer as coisas que precisamos fazer mesmo. Mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos celestiais. Cristo um dia vai nos vir buscar para voltarmos para o nosso lar. Mas se você se acostumar com esse lar aqui, você escolheu o seu outro lar. E você vai ficar aqui. Se fosse só ficar aqui, estava bom, né? Mas não é. Você vai ver uma vida de eternidade longe de Deus. Então, essas palavras simples que todos nós já conhecemos, já sabemos de cor e salteado. O mundo precisa te odiar, porque você não pertence ao mundo. Jesus te tirou desse mundo e levou para o mundo dele, para o reino dele. Você não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Cristo, vão perseguir você. Se ouviram as palavras de Cristo, vão ouvir as suas palavras também. Mas você precisa falar. Você precisa dizer. 21. Vocês farão isso por causa do nome de Cristo. E o mundo não conhece a Cristo. A gente viu aqui, não foi? Eles falam que ouviram falar de Deus, mas não obedecem a Deus. Conhecer a Deus biblicamente é fazer aquilo que Deus manda. É isso. Senão você é só um conhecido, entre aspas, de Deus. Então, irmão, peça para que o mundo possa te odiar. Peça para que você seja uma pessoa cancelada pelo mundo. É isso. Porque você não pertence ao mundo. Se você não te fizer essa escolha hoje, durante a sua vida, né? Não hoje, no domingo, mas que a sua vida não seja isso, você vai estar diante de Jesus que vai ver se você fez isso aqui. E não vai adiantar no último dia, irmão, você olhar para trás e falar para alguém do mundo: ô, me ajuda aí. Eu passei a vida inteira do seu lado, né? Me dá uma forcinha aí. Ele não vai ter o que fazer, porque ele vai ser o próximo da fila a ser julgado por aquele mesmo Jesus. Então, meu irmão, eu sei que é uma vida difícil, eu sei que é complicado, mas é isso que Jesus pede para cada um de nós. Seja diferente. Você não é igual ao mundo. Seja um representante de Deus, de Jesus, aonde você estiver. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja onde for. Você é um representante de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar: puxa vida, esse cara é chato. Mas ele tem que depois perceber: ele é chato porque ele me ama. Assim como os pais são chatos com filhos porque amam os filhos. Já falei sobre isso. Se o Leonardo só der... Como é que chama aquele doce que ele gosta? Que a Lia gosta também. Se você der 2 quilos de marshmallow pro Rafa, ele come em 5 minutos. Só que vai ser bom para ele? Não vai. Então ele não come.
O mundo vai olhar para você e falar: puxa vida, você não me dá marshmallow, você me dá brócoli, porque você está querendo o bem dele. Agora, se o mundo olhar para você e você for igual ao mundo, não tem diferença, irmão. Então, de novo e terminando. Nós somos odiados pelo mundo? Será que o mundo olha para a gente como alguém que quer o bem dele? Ou será que você já faz parte da panelinha do mundo? E você não faz diferença nenhuma, você é só mais um. Como? Eu não sei a vida de vocês, né? Eu conheço aqui, vocês estão aqui e tal, mas amanhã eu não sei, cada um no seu trabalho. A Lu lá costurando, o Caio na UFABC, o Diego lá na empresa. Eu não sei como é que é o dia a dia. Eu posso imaginar, né? Imagino que seja ótimo, mas eu não sei. É você quem sabe. E mais ainda, é Deus quem sabe. Porque vocês podem estar me vendo hoje aqui pregando, mas amanhã eu tô junto lá com os meus amigos bombeiros no churrasco, bebendo, falando palavrão, né, xingando. Vocês não sabem. Mas Deus sabe. E é Ele que no último dia vai me julgar. Então eu posso enganar todos vocês, mas Deus eu não me engano. Então pense nisso, irmão. O mundo te odeia. O mundo te acha um, palavra famosa também, né? Um parça. Eu sou um parça do mundo. Se você escolher o mundo, você abre mão de Deus. Pense sobre isso. Amém.